do quadro Matheus Wolff Entrevistas. E nessa vez o convidado para o 15º episódio é o professor Pedro Melo, que eu já tive a honra de trabalhar com ele tanto na Rádio 20 como também na Rádio Itapuã Esportes, Rádio Antena Mix. É um comentarista que conhece bastante o meio dos bastidores do esporte, porque além de ter a sua habilitação como radialista, foi lá e fez o curso da ETEC e é jornalista, ele também já trabalhou muito em comissões técnicas, já esteve dentro dos bastidores. Então, quero agradecer pela tua participação, Pedro Melo. Boa noite. Boa noite, Matheus. Um prazer, né? Fantástico aí, como dizia meu amigo Lucas Rolim, inenarrável estar falando com você aí, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar junto em algumas rádios aí, a oportunidade também de trabalhar, fazer boas coberturas de jogos aí, né? Como a gente brincava quando dizia com o PC Carvalho, né? A gente descobriu o Matheus diferente quando te colocou na torcida, né? Tu soltou bastante ali o PC Carvalho, que hoje é da Grenal, né? Se colocou muito essa situação. Então a gente fazia ali os jogos na Rádio Ouvinte, depois também fizemos alguma coisa na Rádio Itapuã. E assim, né, Matheus? A gente vai construindo, a Antena Mix também da Restinga, a gente vai construindo um pedacinho aqui, um pedacinho ali, vai construindo a nossa história. Exatamente. E realmente, o jornalismo é amplo e dá possibilidades justamente por isso. Tive a possibilidade de crescer na questão da dicção em relação quando eu fui estar ali como repórter de torcida, treinei muito em casa e é um treino muitas vezes, e é uma pesquisa que envolve. Tu como comentarista, muitas vezes tu já teve então esse desafio de preparar para a transmissão. E é totalmente diferente o desafio quando é em casa ou quando é em estádio. Gostaria de saber como que tu chegou à função de comentarista. Como que chegou a essa função? Na realidade, assim, né, Matheus? Eu joguei por 10 anos futebol de salão. Onde tive aí, joguei na várzea, né? A gente não, antigamente, na minha época ali, tinha Enxuta e Internacional, que eram os times aí Vasco, esses times aí que eram mais colocados, não tinha CBF, não tinha nada. Então tinham poucos times de futebol de salão. Eu acabei jogando muito tempo futebol de salão. Fui trabalhar no Internacional em 97, 16/7/97, Matheus. Primeiro dia de trabalho no Internacional. Me lembro porque foi o primeiro dia de treino do Fabiano Cachaça. Né? Eu tinha Então, um mês de idade. E eu já estava lá, fiz o curso de massagista, fui trabalhar de massagista. Aí depois fui multicampeão lá no Internacional, sendo massagista. Depois fui para a Ubra, em 2001, convite do Lisca. O Armando Necessários também estava lá, o João Goulart, o Lisca aí voltando a trabalhar no futebol. Né? O Armando está trabalhando na Secretaria de Esportes, se eu não me engano. O João trabalha no Internacional e eu hoje trabalho com a política aí também, faço a parte de comentário. Mas a minha ideia de fazer o curso de comentário esportivo era como eu fazia parte de observador técnico já na Ubra, era uma forma de tu entrar em locais que um observador técnico não entra. Né? O observador técnico ele entra na torcida adversária ou na torcida do time da casa. Então, como é que tu vai fazer a observação? Como é que tu vai fazer esse controle? Então, a minha ideia era fazer o curso de comentário esportivo e radialista para ter uma opção mais de trabalho, que era me credenciar dentro de uma cabine e conseguir entrar nas cabines da imprensa sem ser notado e fazer a avaliação, para ter foto, fazer vídeo com mais tranquilidade. Essa foi a primeira intenção que eu tive. Depois, acabou aí virando hobby, né? Indo mais para esse lado de comunicação mesmo, e trabalhando, e voltando a trabalhar. Daí um grande amigo e eterno, né? Um cara aí que nos ensinou muito, Fulvio Lopes, que hoje, em memória, né? Deu oportunidade, ele, o Antônio William, o José de Matos, né, o Carlos Jornada, esses caras aí tudo me apresentaram a Rádio Itapuã, então a gente começou a fazer a parte de comentário esportivo. Como eu tinha essa parte muito técnica, muito tática, né, eu e o Antônio William iniciamos lá a fazer o comentário esportivo duplo, que hoje é feito aí em várias rádios, né, que é o comentário mais técnico e o comentário de jogo, teoricamente, propriamente dito. Então o Antônio ficava num comentário mais
geral e eu fazia um comentário um pouco mais técnico, porque eu tinha a experiência de ter estado aí por 16 anos no futebol de alto rendimento, onde fui vice-campeão gaúcho com a Ubra em 2004. Muito bem. E realmente o meio do jornalismo esportivo é um meio extremamente competitivo e que exige muitos estudos. Por exemplo, quando tu teve as tuas primeiras experiências na questão de transmissões, qual que foi a tua primeira grande cobertura, teu primeiro grande desafio? Como que o Pedro se preparava quando chegava para um jogo? Como que era essa preparação? Cara, geralmente assim, é uma coisa meia. É, essa preparação, né, Matheus? Eu vejo lá alguns comentários esportivos, alguns comentaristas lá, fazem 450 mil análises, fazem lá 450 mil fichas. Eu não, né? Eu gosto, o meu comentário ele é muito do que eu vejo dentro do momento do jogo. Eu acho que isso é um objetivo meu, não é fazer lá, eu vejo a parte estatística do jogo, né, com alguns aplicativos, e dentro daquilo ali eu consigo desenvolver uma capacidade muito rápida de raciocínio e dar a informação correta. Né? Por exemplo, o posse de bola, por exemplo, perto da área do adversário, o Grêmio teve 20% de posse de bola. Próximo à sua área defensiva, o Grêmio teve 50% de posse de bola. Tá, mas isso faz com que o Grêmio teve lá 70% de posse de bola. Só que o Grêmio teve a posse de bola onde? Mais próximo da sua área. O Grêmio não atacou o seu adversário. Então não adianta ele ter 70% de posse de bola se ele não ataca o seu adversário. Né? Ele vai empatar. Dificilmente ele vai fazer gol. E o risco dele sofrer gols também é muito complicado, porque na realidade, se ele tem a bola muito próxima à sua área de defesa, o risco de ter uma perda de bola ali e tomar um gol do adversário é enorme, né? Então a posse de bola hoje muito isso, né? Os times eles jogam lá marcação alta, marcação média, marcação baixa, que tudo é nomenclatura, né? Tudo eles acabam, né, inventando ou colocando alguma coisa. Pressão alta nada mais tu marcar próximo da linha de adversário, linha da grande área do adversário, a média tu marcar no meio campo e a baixa tu marcar perto da tua área de defesa. Então são nomenclaturas que são colocadas aí dentro do futebol e aí se acaba estruturando isso. Mas essa é a preparação, Matheus. Eu sou um cara que eu tenho uma boa visão, né? Isso é uma visão periférica, apesar de usar óculos, mas eu tenho uma grande visão periférica, isso o futebol de salão me deu bastante. Né? Então eu consigo observar e eu gosto muito do in loco, né? De fazer jogos. Então quando eu fazer observação, os caras, faz pela televisão. Cara, não é a mesma coisa. Porque na realidade, quando tu vai fazer observação, é assim, tu vê o entorno. A mesma coisa, tu fazia repórter de torcida. Né? Tu via ali o torcedor xingando o árbitro, xingando o treinador. Né? E às vezes nós estávamos lá na transmissão, via aplausos de certas partes da torcida, mas não via aquele cara xingando. E tu chegava e dizia, o torcedor daqui da arquibancada da geral não está gostando do time do Grêmio. Então, quer dizer, isso é o in loco, né? Tu tá naquela condição de in loco. Então, na realidade, a minha preparação assim, eu vejo quem vai jogar, assisto bastante futebol, hoje nem tanto, mas assistia muito futebol. E às vezes, assim, eu vou ali, dou uma olhada 2, 3 jogos antes, como é que foi o jogo, como é que se comportou, né, o time adversário, como é que se comportou o Grêmio, por informações assim que a gente ouve muito rádio. Então, a ideia é tu conseguir mensurar isso dentro da tua capacidade de colocar um comentário, e essa seria a minha preparação. Assim, eu consigo ouvir muito, pescar bastante, e aí dali dentro disso eu desenvolvo o comentário do jogo. Né? Eu não sou muito de, como digo, ficar anotando lá, eu fiz o jogo, eu fiz isso já alguma vez, fiz jogo, tinha um caderno lá de 200 folhas lá que tinha todos os jogos que eu fiz, nem lembro qual foi o primeiro jogo que eu fiz, mas já fiz decisão de Libertadores, já fiz decisão de Brasileiro, de Copa do Brasil, de Campeonato Gaúcho, Série A, Série B, Série C. Então, futebol, né, de vários eu não fiz. Eu tentei fazer uma vez, mas não é muito a minha praia, assim, não sou muito disso. Né? E futsal também não fiz, apesar de ter jogado bastante, mas nunca tive a oportunidade de fazer. O que mais? Futebol feminino, fiz alguns também, né? Mas também é uma coisa que não é
vou dizer, não é muito a minha praia, né? Mas admiro o futebol feminino aí por conquistas aí que vem tendo aí durante o Brasil. Só não concordo com a comparação, né, Matheus? Quando se compara, eu acho que não se... A mesma coisa é comparar o Pedro com o Matheus ou o Matheus com o Pedro. Eu acho que não tem comparação, a gente não tem que comparar. Enquanto eles continuar comparando o futebol feminino com o futebol masculino, eu acho que não vai dar certo. A Marta é a maior goleadora de todos os tempos do futebol feminino. Mas não, ela é a maior goleadora de Copas do Mundo. Quantos gols saem na Copa do Mundo feminino? Quantos gols saem na Copa do Gol masculino? Né? Então é uma comparação complicada, mas, né, como eu digo, o jornalismo vive de comparação. Exatamente, até porque muitas vezes a partir disso se gera cases e daí com isso tu consegue motivar a torcida. Por exemplo, a gente vive aqui num ambiente que é grenalizado, então sempre Sim. quando um tá por cima, outro tá por baixo, e daí tu já faz análise. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Ontem, Inter e Grêmio jogaram, ambos perderam. Só que daí é o seguinte, o desespero do Grêmio é por vaga de Libertadores, o desespero do Inter é na briga contra o rebaixamento. Ambos foram eliminados nessa temporada. O Internacional foi eliminado da Libertadores e o Grêmio da Copa do Brasil. E cada situação vai tendo uma comparação. No Grenal, por exemplo, se comparava antes todo o ambiente, como estava a situação, para avaliar o favorito em relação ao clássico. Aliás, agora me deu uma deixa bem importante. Clássicos grenais, o quão diferente que é comentar e o preparo para um jogo como esse? Porque a gente sabe que a gente tem uma experiência de fazer vários jogos nas divisões nacionais, mas tem jogos específicos, como uma final de campeonato, como tu mesmo citaste, ou um clássico grenal. O que tem de tão diferente na forma de comentar, na forma de se preparar quando se diz um clássico grenal? Eu acho que o Clássico Grenal é um dos maiores de todos os tempos. Né? Acho que não tem clássico maior. Né? Uma vez nós estávamos em Bebedouro, uma competição em Bebedouro, e teve um clássico Bavi. Aí nós estávamos juntos na mesma escola com o Vitória da Bahia e Internacional. Eram os dois times que estavam. Teve o clássico Bavi. Então os caras, Bavi é sacanagem, não tem. Meu, olha só. Vocês nunca viram um Grenal. Já viram um Grenal? De juvenil. Já viram um Grenal? Grenal, Bavi é Bavi. Aí fomos ver o tal do Bavi, né? Que era um dia antes do nosso jogo. Fomos lá olhar o Bavi e tal. Cara, é um jogo duro, né? Porque tem uma história também entre Bahia e Vitória. Mas quando eles foram olhar o Grenal, que era um dia, esses caras disseram, pelo amor de Deus, cara, da onde sai tanta rixa de vocês? E vocês são amigos. Eu digo, não, mas cara, isso é criado desde lá 10 anos de idade. Das escolinhas, isso. Né? Quando eu entrei no Internacional, para trabalhar no Internacional, né, tinha todo aquele embrolho de, não sei o quê, gremista, colorado. Eu disse, cara, eu não, sabe, depois que entrei no Internacional. Aí nós estávamos lá no vestiário e os caras, chegou um diretor e disse, 10 anos de idade, se ganhar o Grenal, R$100 para cada um. Eu disse, como assim R$100 para cada um? Não, se ganhar o Grenal, 100 conto para cada um da comissão de jogadores. 10 anos de idade, Matheus, os guri. Ganhamos o Grenal, 100 conto. No segundo Grenal era 200. Eu digo, cara, vamos ser torcedor do Internacional. Fiquei 3 anos lá, né? Depois fui para a Ubra e a mesma coisa. A gente fez um jogo contra o Grêmio em 2004, a semifinal contra o Grêmio. Ganhamos um carro para dividir entre todo mundo. Um carro popular mais o bicho. E se ganhasse o Inter na final, que acabamos perdendo por 2-1, ia ganhar 2 carros para dividir. E mais o bicho. Quer dizer, então, o futebol é assim, né, cara? A gente trabalha dentro disso, então é muito complicado o Grenal. E a preparação, assim, tu ouve muito, né, Matheus? Porque o Grenal tem muita... Todo mundo fala, a semana Grenal é uma semana que todo mundo fala, né? A gente teve, quando eu trabalhei com o Lucas Rolim, com o João Batista Burla, na rádio de Cachoeirinha, ali, a Metrópole, né? E aí a gente trabalhou lá e a gente fez a Semana Grenal, então levava entrevista, levava convidado, e toda semana falando de Grenal, toda semana mexe muito, né, Matheus? Mexe muito. Eu acho que, assim, as torcidas elas têm que aprender que é um jogo, né? Ou um jogo, não é um jogo, um jogo com qualquer um, não, é um Grenal.
mas é um jogo, ele termina e acaba. E aí as pessoas acabam antes do Grenal querendo brigar e depois do Grenal querendo brigar. Então, quer dizer, não adianta nada, né, cara? É um jogo, vai acabar. Ele vai começar. E os jogadores lá dentro de campo, eles vão brigar, ou eles vão, né, se entenderem lá, e depois também cada um vai para sua casa. Então, isso, o futebol é meio complexo com isso, né? Eu acho que virou muito. A gente vê aí pessoas morrendo aí. Aqui no Rio Grande do Sul nem tanto, mas em São Paulo, né, as pessoas se matam lá por causa do time. Cara, eu acho que isso não leva a nada, né? Eu vejo também o seguinte, ó, uma coisa que está dentro, pelo menos, do aceitável é a questão da corneta, da flauta, que faz parte da cultura centenária que se tem um clássico Grenal. O que eu até citei nos meus debates, pelo menos eu vejo como algo ruim, é a questão da corneta institucional. E eu vejo que é algo que está acontecendo nessa época das redes sociais. Porque o jogador no campo, cada um provocar o outro, acontece, ganhou, tira sarro, perdeu, tem que aguentar. O torcedor, a mesma coisa. Mas a corneta institucional, acredito que fica feio muitas vezes. A questão de que daí fica ali provocando nas redes sociais, porque, querendo ou não, é algo que é a voz oficial do clube. Mas é algo que eu já notei que se oficializou de uma certa forma. O Grêmio, quando estava ganhando uma sequência de clássicos grenais, todo clássico que ganhava era corneta sobre o Inter. Agora o Inter que ganhou um clássico grenal depois de ter sido eliminado na Libertadores, foi lá, teve uns 10 posts só fazendo corneta. E faz parte do jogo, mas eu vejo que corneta institucional é diferente. É a mesma coisa que, por exemplo, que a gente fala quando se trabalha nesse meio, e isso é uma coisa bem importante para o pessoal que depois vai acompanhar ou que está nos acompanhando, quando você trabalha no meio do jornalismo esportivo, tu tem como principal foco o trabalho, não a paixão clubística que se tem internamente. Então, tu vai, quando vai trabalhar, tu vai pensar o seguinte, trazer a melhor informação, trazer o melhor comentário, fazer uma cobertura que tenha emoção, trazer a palavra do torcedor, e é isso, tu vai estar fazendo o teu trabalho. E eu vejo que nesses clássicos tem que se cuidar até um ponto que se vai a paixão do torcedor, se vai a paixão, porque uma coisa é o torcedor, outra coisa é o jornalista, outra coisa é o dirigente. E uma coisa também, né, Matheus, assim, a gente vê aí hoje muitos jornalistas identificados. Eu acho que isso é uma libertação, né? Porque, assim, tem gente que não se identificou até hoje, ou, né, de uma certa forma, mas eu acho que a identificação jornalística é que nem tu fala, ela tem um peso, né? Ela tem uma voz. Né? Então, hoje tem canais aí de identificados clubísticos que tu vê aí que são, cara, tem milhões de seguidores, né? Então, tu não fala para uma ou duas pessoas, fala para milhões. E aí o que tu fala, as pessoas interpretam de outra maneira. Tu vira a voz Então, da essas coisas. torcida. Só que assim, tu falou A e daqui a pouco o cara entendeu o B, vai espalhar o C. Né? E aí, velho, vira uma confusão. Né? Então, assim, me lembro aquela vez do Pedro Ernesto Bernardin, que lá o Internacional pisa no distintivo de São Paulo. Pô, o cara não podia entrar em São Paulo, né? O cara queria matar ele lá. Mas é uma coisa assim que é a forma de falar, é a forma do gaúcho falar, é uma forma de fonética, né, como dizem os grandes professores de português, mas mal interpretado. E aí ficou aquela rusga entre ali os gaúchos, paulistas, que também sempre teve, né, até desde a época da guerra lá, a briga entre os gaúchos e os paulistas. Mas são palavras. Então, assim, imagina, a gaúcha, né, que é uma estupendo de espaço da mídia aí tem o narrador dizendo que o Internacional pisa no distintivo do Na São camisa do Paulo, São Paulo. na camisa do São Paulo, entendeu? Então, assim,
É complicado. É complicado isso. E aí, quando o torcedor ali, quando o cara se identifica, o Pederneiras não é um cara identificado, todo mundo sabe que ele o é gremista, todo mundo, é uma brincadeira que se tem, ele não fala isso, mas dentro disso, muita gente, da Gaúcha, muita gente da Band, muita gente de outras esferas do futebol se identificam. Né? A Vanessa Rick, agora, há uns anos atrás, se identificou vascaína, ela tem a TV Vasco, então, que era da Sport TV, né? Então, tem isso, né? Eu acho meio complicado, assim, porque tu vira uma voz, né? Tu vira uma voz do torcedor. Tava vendo agora o Farid lá com um cartaz do Renato entrando na praia. Quer dizer, cara, ele fala aquilo ali como uma brincadeira de deboche, mas aquilo ali vira uma, né? É uma formiguinha que está tomando já uma pretensão diferente. O Renato foi para o Rio, não foi para o Rio, foi sambar, foi jogar beach tênis, foi jogar futebol, foi. Cara, ele tinha. Foi. Eu, vou te falar bem a verdade, sim, questão de. Não sei nem se ele foi multado, mas em questão de estratégia, se foi uma estratégia do Grêmio do Renato, foi muito bem feita. Porque eles tiram o foco da perda do Grenal, que eles tomaram um passeio do Internacional, tomaram um baile do Internacional, questão de movimentação, de jogo, de tudo. Né? O Grêmio não viu a cor da bola. E o Renato, qual foi? A semana inteira foi falar do quê? A viagem do Renato. Foi falar da derrota do Grêmio, que tomou um rodeio do Internacional. E aí, o que a gente vai fazer? O que os jornalistas geralmente fazem? Vão lá e falam do fato. Qual era o fato maior? A ida do Renato ao Rio de Janeiro. Não era o futebol. Não é verdade? Exatamente. E uma coisa também bem importante que a gente disse, em relação a essa questão do jornalismo identificado, eu vejo que hoje em dia se tem muito uma característica de que as pessoas que se identificam normalmente são pessoas que já estão há mais tempo justamente nas grandes emissoras, que já têm um público e que usam da internet, das redes sociais, do YouTube, para justamente alavancar e ter a sua autossuficiência, e que realmente o YouTube tem esse potencial de trazer uma autossuficiência que, digamos, se tu tem ali mais de 100 mil seguidores, tem patrocinadores fortes, daqui a pouco tu consegue, com o YouTube, ganhar às vezes mais do que tu ganharia nas emissoras, ter uma notoriedade muitas vezes maior que tu teria, mas é todo um trabalho que tem que ser bem consolidado. E no momento que tu assume o clube, tu tem que saber o seguinte, eles vão te cobrar que tu tenha a informação antes dos outros, vão cobrar que tu tenha uma opinião mais forte do que a dos outros, vão cobrar que tu traga e mostre a emoção como torcedor. Então, existe também várias questões que são ônus dessa situação e que o torcedor espera. O torcedor vai te cobrar mais se tu for muitas vezes Tem o identificado. ônus e o bônus, né? Exatamente. Mas agora, já que a gente falou também sobre essa questão de torcida, uma coisa muito importante, eu gostaria de voltar um pouco na questão dos bastidores. Eu gostaria que tu me dissesse um pouco de como que ter a experiência na comissão técnica te ajudou para a questão do jornalismo e também gostaria de saber um pouquinho mais de algumas experiências e cancha que te deu, por exemplo, fazer parte de uma comissão técnica, fazer ali ser massagista, tá trabalhando ali no Inter, ter trabalhado na Ubra, o que isso te agregou e histórias que te trouxeram nesse meio do futebol, que com certeza deve ter criado várias relações. Cara, é muito engraçado, assim, porque o futebol é uma caixinha de surpresa, né? Cada dia que tu vai dentro do futebol ali tem uma história para ser contada. Né? Então, assim, eu trabalhei desde 97 até 2005, se eu não me engano, como massagista. E depois, né, estava fazendo minha faculdade já, quem me conseguiu a faculdade lá, me ajudou a entrar na faculdade foi o Rogério Maia, que hoje é treinador de goleiros do Atlético Mineiro. É um cara que eu tenho muito a dívida com ele por uma questão de ter me incentivado. Eu tinha ficado já 8 anos sem estudar, e aí ele, vamos lá, e aí fui lá e fiz e entrei. Né?
E depois, trabalhando no internacional, sempre tive essa coisa, os caras, massagista. Cara, é uma coisa que eu não... eu entrei como massagista, tava ali, mas era, sabe, não era aquilo ali que eu queria para mim, né, cara? Eu disse, não, eu quero mais. E aí, às vezes, tu vai, né? Eu quero ser preparador físico, Fui, consegui ser preparador físico de time profissional e tudo. Aí depois entrei mais um pouco para a parte política. E estou até hoje nessa parte política aí, trabalhando já hoje, né, aqui em Porto Alegre com a vereadora Cláudia Araújo, que quer ser conselheiro do Internacional. Até estava na festa ali do Melo ali para concorrer a conselho tutelar do Conselho do Internacional. Mas, e aí fui. Os bastidores te dão uma vivência muito grande, te dá uma experiência muito grande, porque tu convive com jogadores de grandes. Eu trabalhei com jogadores muito pequenos, trabalhei com jogadores que foram estrela e trabalhei com jogadores que não chegaram a lugar nenhum. Né? Por exemplo, no Internacional tinha a 8-5, que era considerado aí os olhos das meninas do Internacional, que ganhavam tudo, foram campeão mundial, era Diego, Diogo, Renan, Dani Moraes, Martin Carvalho, e entre outros aí. Patrick, muita gente aí na 8-5. A 8-4 era um time que não tinha muita pegada, mas era um time que não tinha muita estrela. Poucos chegaram. Né? O próprio Pereira chegou, que era o Marcelo Beu, que foi campeão mundial com o Internacional e foi goleiro do Fortaleza. E o Pereira, que foi zagueiro, jogou fora do Brasil. Depois a 8-3, né, teve bons jogadores. O Alex, que era um grande jogador, um grande meia, mas acabou não vindo a se tornar profissional. Né? E depois teve outros ali que se tornaram: Leandrão, Saraiva, Daniel Carvalho, Ismael Raul, lateral esquerdo, né? O Candinho, que joga no São Borja, joga aí no São Borja até hoje. Então, quer dizer, foi jogar fora do Brasil, jogou a seleção brasileira. Então, eu consegui conviver com isso na seleção brasileira também, ali dentro do Internacional. Com atletas que iam para a seleção brasileira. Tive a oportunidade de ver Lúcio jogar, tive a oportunidade de ver Lúcio começar a sua carreira. Muitos jogadores ali que chegaram. Nilmar, né, nós trouxemos dessa competição em Bebedouro, o Mano trouxe, o Mano Menezes. Então são coisas que o futebol te dá essas histórias. Mas quando a gente foi para a Ubra, que a gente botou ali o juvenil, o júnior da Ubra, a gente são 3.563 atletas que foram fazer teste na Ubra. Desses 3.563, ficou um. Né? Os outros já tinham conhecimento de futebol, mas das peneiras ali, de todas as peneiras, com um jogador. O nome dele era John Walker. Depois acabou jogando Juventude. Isso, depois acabou jogando Juventude. Então, assim, eu trabalhava no Internacional, estava de férias no Internacional, e o Lisca tinha ido para a Ubra. O Lisca me ligou depois, né? Mas aí ele me ligou e disse assim: Pedrão, quero te fazer um convite. E eu, aceito. Ele disse: mas tu nem sabe para onde que eu vou. Eu disse: mas aceito, Magrão, tu é o cara e tal. Mas eu já sabia que ele tinha ido para a Ubra e tal, daí fui lá, cheguei lá, eu estava de férias no Internacional, e ele me pediu para me dar uma força nas peneiras ali. Eu disse: beleza, ó. Aí, 0h, foi fazer uma matéria do Lisca lá, na Ubra, né? Tinha levado o Lisca para a Ubra. Tá? Foi eu dando água, Gatorade pro Magrão, e aí adivinha? Foto, e eu disse assim: Lisca, amanhã nós vamos estar na capa da 0h. E o Lisca: tá bom. Capa do Esporte, adivinha quem é que tava? Pedro Melo e Lisca. Cheguei no Beira-Rio, de férias, né? Voltei de férias. Aí me chamaram lá no Beira-Rio, lá na direção. O que é isso aqui? Eu disse: cara, isso é uma foto. Tá, mas como é que tá nessa foto com o Lisca? Eu estudo na UBA, sou estudante da UBA. O Lisca me conhece, eu estava de férias. Fiz um agrado com o Magrão, meu parceiro, qual o problema? Não, mas não pode, tu é do Inter. Não, mas eu tô de férias, velho. Eu tô fazendo estágio lá. Né? Não pode. Então, o que é que eu faça, né? Aí os caras: não, nós tem que ter comprometimento. Não, mas eu tô de férias, cara, não tô trabalhando. Se eu estivesse trabalhando, tudo bem, mas eu tô de férias.
Aí o cara disse, não, tem que ter competência. Eu disse, isso aí eu tenho de sobra, velho. Pode ter certeza que eu tenho de sobra. Era um cara que foi diretor no Inter ali, nem lembro o nome dele. E aí o cara disse assim, não, tu... eu disse, não, pode me demitir, não. Não. Se tu quiser, tu pede demissão. Eu disse, não, então tá. Peço demissão. Aí o mano me chamou, né, num canto lá e disse, não, tu vai pra onde? Eu vou pra Ubra e tal. Por que eu escolhi isso, né, Matheus? Porque na Ubra eu tinha um salário internacional, que era um baixo salário, mas eu ganhava muitas tarefas, que era aquele lá, que ia viajar, ganhava um dinheiro a mais, né? E na Ubra tu não tinha tarefa, mas o salário era maior. Só que eu ia ganhar 80% da bolsa para estudar, mais alimentação e mais uma parte de hotel. Cara, não posso pensar, né? Vou para a Ubra, 80% da faculdade. Cara, eu ia pagar 20% da faculdade. Cara que não tinha pretensão de fazer faculdade, eu com 29 anos comecei a faculdade, não tinha pretensão de fazer faculdade mais. Tá? E aí acabei ali fazendo a faculdade, para 80% e tal. Fiquei na Ubra lá por 9 anos. E aí depois acabei indo para o Guarani de Camaquã. Aí depois trabalhei em Cruzeiro de novo, com o Beto Campos, finado também Beto Campos. Quase fui trabalhar no Novo Hamburgo com ele também, quando ele foi campeão gaúcho lá. Até fui convidado, mas acabou não dando certo. Mas, cara, não me arrependo assim, das escolhas que eu fiz, né? Poderia ter trabalhado no futebol, poderia, né? Tinha a oportunidade de trabalhar, não me arrependo. Já tive convite de voltar ao futebol, só que é muito pouco, né, Matheus? Agora, uns 6 meses atrás, fui convidado para ser auxiliar de treinador, um amigo meu, num time do interior, salário de R$ 1.500, né, cara? É complicado, né, Matheus? Então, essas coisas, assim, que te deixam triste, né, cara? Porque o futebol é uma coisa muito mágica, muito gostosa de trabalhar. A gente fala as histórias, né? Por exemplo, nós estávamos uma vez no vestiário, estava o roupeiro, era massagista, né? Tava o roupeiro e um cara falando no vestiário lá, tinha entrado no banheiro lá, tava falando no vestiário, xingando um diretor lá. E aí nós entramos e nós começamos a falar com o diretor no vestiário e o cara dentro do banheiro. E nós começamos a conversar e falando alto, o cara xingando o diretor. Aí quando o cara abriu a porta do banheiro, tava o diretor esperando eles, assim, pode passar na minha sala, o senhor tá demitido. Mandou o cara embora, mas sabe, são coisas que acontecem no futebol, né, cara? E isso é uma coisa assim, quando eu saí de massagista e fui ser auxiliar de preparação física, eu tinha que ver os jogos, né, para fazer um relato para o treinador. Já na Ubra isso, eu fui ver um jogo, não sei que jogo foi, eu disse para os caras, o time entra com 4 dentro da área, no escanteio, e ficam 2 caras no rebote. Sendo que o cara que está no segundo pau, ele puxa para o primeiro, e o cara que está no primeiro, ele entra no segundo e faz o gol. Né? Ficam 3 no rebote, ficariam um no rebote esperando, 3 no rebote e 4 da área. Aí tinha um zagueiro lá, não precisa dizer o nome, né? Tinha um zagueiro, mas isso aí não acontece, porque bababá, por isso tem que ser massagista. Isso na frente de todo mundo. Aquilo ali engoli, né? Cacete. Começou o jogo, como tomamos o gol, da forma que o Pedro Melo falou. Só que o cara era grande, né, Matheus? Maior que eu. Aí eu cheguei no vestiário, no intervalo, aí, porque a gente não pode tomar gol. Daí eu chamei, meu, como é que nós tomamos gol? Na bola parada. Como nós tomamos gol? Na bola parada. Que bola parada? Não foi no escanteio? Não foi assim. O que eu falei? Aí o cara, porque papapá. Daí veio pra cima de mim, né? Esse cara deixa disso, deixa daquilo, me jogaram pra dentro da sala da comissão, mas, né, ali eles viram que eu também não tava brincando. Eu acho que a gente também tem que se impor nas coisas, né, Matheus? Não é só porque eu era massagista. Hoje eu tenho uma vivência dentro do futebol, né, cara? Eu tenho uma experiência dentro do futebol. Essa parte de observação técnica me deu muito conhecimento para fazer essa parte de comentário muito rápida, né, Matheus? Porque às vezes o comentário tem que estar atento ao futebol, né? Tem que estar atento, ligado no lance, daqui a pouco, não só onde está a bola, mas aonde está o jogador correndo, aonde está a inversão da bola, aonde está a entrada do outro jogador sem a bola, porque hoje a gente busca muito estar próximo da bola, né? E às vezes um jogador que está sem a bola, ele faz o gol. Né? Uma entrada diferente,
ele entra numa diagonal, que hoje os jogadores não fazem mais, que eu sempre falo, isso eu falo direto. O jogador não faz a linha diagonal hoje. Dificilmente ele faz a diagonal, né? Ou ele faz a diagonal só quando ele vai onde? Chutar a bola, que é o caso do Everton Cebolinha. Ele não corta para fora, ele corta na diagonal para chutar a bola. Mas o cara fazer o corte diagonal sem a bola, dificilmente faz. E isso faz falta. Como faz falta. Não, e eu ia dizer o seguinte também. Isso só mostra o seguinte, como que essa tua experiência realmente de observador, como agrega. Ó, tu mostrou várias experiências que, enfim, de estar dentro do vestiário, de análise tática, de como que é visto o futebol, sobre a questão de imposição. Isso de imposição tem algo bem interessante, até para relatar aos ouvintes, o seguinte. Eu agora, como uma pessoa que está atuando, fazendo cobertura de social media, eu estou sentindo essa questão de imposição. Aos poucos eu estou entrando no meio dos jornalistas. Aos poucos eu chego lá numa zona mista, o pessoal diz, olá, como é que tu tá, etc. Quando tu vai lá e está na zona mista, vem um jogador, tu se posiciona, tu começa a entrar numa coletiva e começa a estar ali observando, daqui a pouco se perguntar quem é essa pessoa. É assim que acontece no meio do jornalismo esportivo. E isso é importante ressaltar para o pessoal que depois quer acompanhar esse programa justamente para saber como é o meio do jornalismo esportivo. A imposição é muito importante, porque o futebol é um meio que envolve muito a questão da malandragem, de ter a linguagem do futebol, de ter a qualidade, de ter o estudo. Então, tu precisa estudar muito, tu precisa fazer com frequência o trabalho, mas tu também precisa saber ter esse meio termo de conseguir falar com as pessoas, de conseguir criar relações, de conseguir entrar no meio. Por isso que eu vejo isso que tu teve de trabalhar no meio de uma comissão técnica e já te abre portas. Provavelmente, quando a primeira vez que tu chegou numa transmissão no Beira-Rio, sendo imprensa, já que tu já trabalhou no Internacional, tu chegou, muitos funcionários já iam lá e cumprimentavam, tu já sabia mais como que era o posicionamento, enfim. Hoje a gente não tem assim, claro que poucos trabalham ali, mas o Buiú, por exemplo, que é o roteiro hoje do Internacional, o Buiú, eu vi ele com 10 anos de idade correndo atrás da bola. Hoje ele é roupeiro do profissional do Internacional. Então, e aí, um dia estava na sala de imprensa lá, e ele saiu ali na sala de imprensa, que ele foi buscar não sei o quê, me deu um baile na praça. Isso é legal, entendeu? O Pernambuco trabalhava no Internacional, o Juarez Quintanilha. Cara, eu tenho muitos amigos. No Grêmio eu tenho o Zezinho, que é massagista. Mas aí aquela coisa assim, tá, tudo bem, eu tenho esses caras aí. Cara, eu poderia usufruir desse espaço para ter alguma informação privilegiada? Poderia. Só que eu acho que não é o certo, porque eu acabo queimando eles. Então, é uma coisa que eu tenho muito cuidado, Matheus. Eu acho que nós, jornalistas, a gente tem essa coisa de buscar informação a qualquer ponto, a qualquer momento, mas a gente esquece que tem pessoas do outro lado. Se a gente busca uma informação que a gente tem essa informação, né, de privilegiada, aí acaba aí tu queimando alguém. Eu acho que não é o canal, né? Então, assim, dentro dessas coisas que tu falou, de buscar aí, uma vez nós estávamos numa transmissão e eu fiz com a Metrópole, eu fiz reportagem. Eu não gosto muito de fazer reportagem, mas fiz a tal da reportagem lá. Aí, Matheus, foi eu lá fazendo reportagem dentro do processo lá, chegou o cara e disse assim, passou lá um monte de jogador e tal, sei que, aí daqui a pouco o Alex tinha tentado 3 chutes a gol e no quarto ele conseguiu. E quando o Alex passou, ninguém buscou o Alex para falar. E aí, quando o Alex passou por mim, eu disse assim, pô, Alex, tentou 3 vezes e na quarta tu conseguiu fazer o gol. Ele estava entrando na porta do vestiário, voltou para dar entrevista para a Rádio Metrópole. E ele ficou em entrevista comigo. E aí os outros jornalistas vieram ali, começaram a perguntar alguma coisa para ele, ele respondia só para mim. Entendeu? Então, cara, assim, é o detalhe, tu entendeu? Porque tu tá ali observando, tu tá ali, né, entendendo alguma coisa e o cara vai dizer, ele passou despercebido, ele fez um baita de um golaço e acabou sendo aí, né, estava o jogo 2-1 para o Internacional, ele tinha feito o primeiro,
e todo mundo foi entrevistar o cara que fez o segundo gol, não lembro quem foi, e o Alex passou despercebido por todo mundo, e eu chamo a atenção dele nesse comentário. Pô, tu chutou 4 vezes, três vezes, na quarta tu acertou. Ele voltou e me deu entrevista. Tipo, uma entrevista exclusiva. E quando o pessoal viu, veio em cima dele, ele pegou, deu mais 2, 3 palavras comigo ali e foi embora. Pô, obrigado aí, tá atento. Ele falou, ele disse, tranquilo, tranquilo. Então são essas coisas, né, Matheus? E tu falou sobre a questão de zona mista. É mágico a questão da zona mista. Por exemplo, eu já estive em zona mista e daí eu chego e olho quem tá passando. Lisito Soares passando por ali. Ou daqui a pouco tu vê jogadores de fama que vêm de outros times. E um que para mim que me marcou bastante esse ano, eu fui ao todo já em umas 4 ou 5 coberturas, até mais do que isso, pelo meu canal do YouTube, mas um que eu achei que era um cara muito humilde e que foi lá e respondeu e é irreverente, Daverson. Daverson do Cuiabá, foi no jogo ali, Grêmio e Cuiabá, tu via que era uma pessoa que ia lá e se dispunha, falava com jornalistas, e falava daquele jeito dele e brincava. Tanto é que eu estive num jogo que, no meio da entrevista, o Daverson atendeu o celular para falar com a esposa. E todo mundo caiu na gargalhada, que não é algo convencional, mas é isso, que são detalhes, são histórias que tu vai criando. E, por exemplo, Soares é um que eu até já brinquei ali com os meus parentes, já brinquei no debate, já falei o seguinte, olha, eu tenho mais 5 jogos na arena para tentar falar com o homem. Eu tenho esse objetivo de, nesses 5 jogos, daqui a pouco falar com ele, quem sabe conseguir um registro, porque tu sabe que é um jogador diferenciado. Fala em espanhol. Busca alguma frase em espanhol que vai chamar a atenção dele. Olha a dica do Pedro Melo. Isso aí, né? E, enfim, em relação à É o questão. detalhe, Matheus. Esses caras que são craques, esses caras que são ícones do futebol, às vezes esses são os detalhes. Quando tu consegue pegar o detalhe para chamar a atenção dele, ele vai falar contigo. Então, assim, ó, tem 5 jogos. Então, te atenta aos detalhes. Acha um detalhe que está ali na entrevista coletiva. Acha um detalhe que ninguém falou, velho, e vai, que é o caminho. Sim, sim. Não, realmente. E Não o falo mais, jornalismo. viu? Não falo mais. O Não jornalismo fa... é a questão do detalhe mesmo. Muito Oi? bem, voltamos a ter o contato Que loucura. com, com o Pedro Melo, mas isso faz parte do ao vivo, tá aqui. Não se preocupe que depois eu faço o corte, eu sempre tenho a versão ao vivo, depois eu faço o corte, daí a parte do corte eu edito esse trecho. Mas finalizando também nos temas aqui, Pedro, referente à questão, tu estava falando sobre a questão de ser auxiliar e tudo mais. Tu chegou a fazer depois algum curso de treinador, que eu sei que tu atualmente tem escolinhas que tu atua e Sim. tu trabalha e... Hoje eu tenho escolinha de futebol aqui em Belém Novo, onde eu moro, do lado da minha casa. Tenho um grande amigo, a escolinha do Bila. E o Bila é o dono da quadra ali. Eu disse, cara, não poderia botar a escolinha do Pedro Melo, escolinha. Mas aí a gente bota ali, né, uma escolinha que eu cobro R$ 40 por mês. Né, não quero ganhar dinheiro com a escolinha, é mais para tirar mesmo a gurizada da rua aí. E dou aí mais umas 7, 8 vagas de graça aí, dentro desse processo. E faço um trabalho aqui, né, cara? Brinco a gurizada, xingo a gurizada, a gente está sempre brincando ali, ensinando futebol, acho que isso é importante, ensinando as partes básicas do futebol. Né? Tenho 2 ou 3 meninos ali, tem um menino de 10 anos ali, que é um menino que tem um grande potencial, tem uma perna comprida. Né? E eu digo para eles, cara, se Deus te proporcionar e ser atleta de futebol, se proporcionar aí ser um grande atleta, não esquece de levar nós aí pro exterior, né? Passar uma semana lá no exterior contigo de graça. Aí eles dão risada, né? Mas é isso aí, cara. O futebol, acho que passaram grandes nomes já consolidados aí que tive a oportunidade de trabalhar e hoje, né, consigo, como professor, isso é uma coisa que eu sempre quis ser, né?
e a minha escolinha aqui. Cara, eu acho que é importante isso, sabe? Tu ter essa convivência, né, cara? Hoje eu tenho boas relações, eu trabalho, né, numa outra área, mas tenho boas relações com grandes nomes, né? O Alex Xavier é um cara que é um empresário de futebol, o Darley, que eu tenho contato um pouco mais direto, né? O Fabiano, né? O cara do futebol aí, tenho vários amigos, né? Que a gente tem telefone, claro que a gente não fica incomodando os caras aí toda hora, mas a gente sempre manda um recado positivo ali, né? Agora, uma vez estava fazendo um churrasco e comentou lá que eu estava assando o Kleber, né? Que hoje é auxiliar técnico do Tite, onde estava na seleção, né? Então, quer dizer, a gente tem uma boa relação, né, Matheus? Isso é importante, assim. Né? E é aquilo que eu falo, poderia usar essa relação aí para descobrir coisas? Poderia, mas eu acho que não, sabe? Não precisa. Né? Não precisa isso. Eu consigo descobrir coisas e eu acho que também não preciso estar externando aí desta maneira que todo mundo faz. Né? Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho de mim. Né? Então, isso é legal. Espero aí estar, né, fazendo certo, porque eu acho que é a minha visão de fazer futebol. Às vezes, né, a gente também não tem uma oportunidade, uma grande, porque a gente não quer, né, ser mais um. Né? Eu não quero ser mais um, né? Eu quero ser conhecido como Pedro Melo, como professor Pedro Melo aí, e estar dentro do futebol, ser um cara respeitado. Isso que é meu grande objetivo dentro da SEG, dentro do futebol. E isso é fundamental quando tu chega, ó, por exemplo, num credenciamento e tu vê que tu tem boas relações e tu vê que o teu trabalho está sendo respeitado e tu tem boas relações com os colegas da imprensa. Por exemplo, uma coisa que eu fico muito feliz, quando eu chego e faço credenciamento, eu vejo que vários que estão surgindo nas emissoras foram colegas meus na faculdade, foram colegas meus na ETEC, e são pessoas que ganham oportunidades, e tu acompanha um trabalho e tu vê que é o seguinte, que tem chance para todo mundo dentro das suas possibilidades, dentro do seu estilo. Que isso que eu quero passar de mensagem para o pessoal que está começando no jornalismo esportivo e que vê esse programa também como uma referência nesse quesito. Que, seguinte, seja você mesmo. Busque crescendo, trabalhe muito. Vai lá, traga informação, se aprimore nos comentários, chegue, seja a pessoa que abra a redação, saia por último na redação, busque se qualificar. Hoje em dia que tem as redes sociais, busque saber editar, busque saber trazer o conteúdo da forma que busque engajamento. Então, isso é a questão. Às vezes pode demorar, talvez tu não tenha a oportunidade numa grande, mas seja respeitado pelo seu trabalho e busque aprimorar o trabalho do dia a dia. Isso que faz a diferença. Inclusive, daqui a pouco, no contato com jogadores, porque se eles notam que não é só a pessoa que está ali porque simplesmente foi mandado estar ali. Não, que está ali porque, enfim, é algo que ama fazer e está buscando fazer um conteúdo diferenciado. Isso é uma coisa, né, Matheus, que a gente tem, eu vou te falar assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, cara, porque a gente pode movimentar a vida de muita gente, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem um poder na mão, que é o microfone, né, Matheus? Qualquer coisa que a gente fala, não nós aí que somos, né, considerados desde pequenos, né, mas a gente, por exemplo, nós fazia da Rádio Metrópole ou da Rádio Itapuã, que a gente fazia ali, ou própria Antena Mix, ou de outras que acabei fazendo, cara, tinha gente da Filadélfia, do Japão, brasileiros que estavam lá, que ouviam a rádio. Então, imagina, tu fala hoje pela internet, tu fala com o mundo inteiro, né, Matheus? É gigantesco a audiência que tem, né? E eu estava vendo ontem, até botei no grupo da SEG lá, que 80% ainda da população mundial ouve rádio. Olha que loucura, né? 80% da população mundial ouve rádio. Exatamente. É engraçado O rádio quando a se internet, né? reinventou.
O rádio se reinventou. Mas eu digo assim, ó, por exemplo, aqui em casa esse tempo não sei, choveu, alguma coisa assim, faltou luz, ficou um dia sem luz, se eu não me engano. E à noite, eu, minhas irmãs, minha esposa, meus filhos, a gente sentado na mesa, com a luz de vela, ouvindo um radinho de pilha, que era a única coisa que pegava. Né? E nós ouvindo as notícias com radinho de pilha. Olha, isso... Quando a gente via isso, né, Matheus? Lá em 1732, né, por exemplo, a gente nem era nascido ainda, né, Matheus? E as pessoas sentavam em roda do fogão a lenha, do fogão de campanha lá, para ouvir a rádio, para ouvir as notícias, ouvir o futebol de 1950, as telenovelas, e nós estávamos ali, no ano de 2021, no século de 21, ouvindo um radinho de pilha, sem luz. Então, por isso que eu acho que o rádio, mesmo com a internet, eu acho que todo o contexto que tem, eu acho que o rádio, eu acho que dificilmente vai acabar. Acabou a AM, porque tu usava 3 canais de FM para fazer um ponto AM. Hoje a AM meio que está se acabando, né? Então está usando hoje um dial de FM, aí tu tem, a cada um ponto de AM tu tem 3 FM. Então, quer dizer, é muito rápido, né? E a internet dá essa velocidade para tu falar com o mundo inteiro. Então, assim, eu acho que é importante, assim, né? Tu que é um cara que também é novo, eu também sou novo, eu tenho 52 anos, mas de rádio eu tenho pouco tempo. Né? Sou um cara que vamos dizer assim, estou aprendendo ainda a fazer rádio também. E a gente brinca com isso. E uma coisa que tu falaste ali das edições, de coisa, eu acho que é importante, sim, tu ter a noção da edição, tu ter a noção de fazer um vídeo, de ter uma noção disso, ter uma noção daquilo. Mas uma coisa que eu vejo no futebol, isso eu sempre falo, né, quando tu vai fazer uma transmissão, o narrador é narrador, isso eu já te falei, em algumas transmissões com você. Narrador é narrador, repórter é repórter, comentarista é comentarista, o repórter de torcida é repórter de torcida, o repórter de campo é o repórter de campo, o repórter lá da área mista é o repórter da área mista. Eu acho que às vezes acontece alguma coisa de um querendo pegar o espaço do outro. Então, assim, ó, cara, quer pegar o espaço do outro, seja melhor que o outro. É a mesma coisa num time de futebol. Existem 3 laterais esquerdos. Quem vai jogar? O melhor, certo? Sim. O melhor. Se eu quiser pegar a posição do melhor, eu tenho que ser melhor que ele. Não é verdade? Exatamente. Então, assim, E um vai eu acho sobrar. e um vai sobrar. Então, assim, eu vejo que, né, de todo isso é comentarista de arbitragem, tu pode dar pitacos, tu pode trocar ideias, pode, mas tu tem que ter o comprometimento de que, bom, quem é o comentarista do jogo hoje? É o fulano. Quem é o repórter hoje da coisa? É o fulano. Então, cara, tem que ali dentro, tu pode discutir em qualquer outra área, qualquer outro espaço, mas ali dentro da transmissão tem que ser respeitado o espaço do cara. Dentro da transmissão. Fora, depois um programa de debate, um programa de entretenimento, qualquer coisa, tudo tranquilo. Agora, dentro da transmissão, ela tem que ser respeitada. Isso é uma coisa que tem comigo, né? Eu respeito todo mundo, eu acho que também tudo tem que ser respeitado, Matheus. É o princípio básico de que existe uma hierarquia dentro de uma transmissão, que uma transmissão só funciona se cada um vai exercendo a sua função, que nem uma pecinha de relógio, e que tem que ter um respeito mútuo entre todos, que é assim que se cria as grandes transmissões, é assim que se cresce emissoras, e é assim que as rádios respeitadas, canais respeitados do YouTube, acabam ganhando espaço. Por exemplo, a gente falou lá atrás sobre o jornalismo identificado. O jornalismo identificado, isso até já falei com outros entrevistados, cresceu porque passou de ser apenas a questão de o jornalista está lá e vai
dar uma opinião mais forte, talvez um tom de humor, como inicialmente foi quando Baldasso e quando o próprio Farid surgiram. Hoje em dia, existe toda uma estrutura, tem o repórter de torcida, o comentarista, o narrador, o repórter que é enviado para as viagens, e tu olha, tem várias identificadas, e tu vê que cada uma já tem ali, chega com seu microfone, já com a sua identificação da própria emissora, e já marca o espaço na zona mista. Então, existe toda uma organização, se criou a partir da fama que se desenvolveu identificada uma estrutura jornalística, porque independente se tu vai estar na rádio tradicional como influenciador ou como identificado, o principal é ter um conteúdo jornalístico, que tu vai passar a mensagem para o teu público. Se tu não estiver fazendo isso, daí o conteúdo vai sair ruim e quem receber essa mensagem vai receber de uma forma ruim, com atrito. É verdade, isso é verdade. Então, essas coisas, né, Matheus? Eu acho que isso a gente tem que ter muita consciência sobre isso, né? Não é fácil, né? E eu sempre, todas as vezes que eu fui fazer uma transmissão, os caras, vai de repórter. Não, cara, não sou repórter, eu sou comentarista. Vai. Eu sou comentarista. Sou repórter, sou comentarista. Faço se precisar, mas eu sou comentarista de futebol. Bom, beleza? Então, isso foi uma coisa minha. Eu não. Não. Cara, narrador, não sei, não tenho voz para isso, não tenho, né, dicção, não tenho velocidade para isso, não, nunca foi. Repórter é uma coisa que é legal, porque está dentro do ambiente ali, do campo, do coisa, mas não é uma coisa que também me chama atenção, e eu sempre fui, né, pelo lance de ser comentarista esportivo, eu disse, não, eu quero ser comentarista esportivo e vou ser comentarista esportivo. Esse foi o meu foco. E dentro disso, hoje, né, converso, sou convidado para participar de alguns programas também, junto com lives, já fui convidado para participar, né, do teu debate na segunda-feira, mas acabei, né, em compromissos particulares, não consegui adentrar ali na live, né? Até o José Matos brincou, estamos te esperando. Eu disse, Zé, não tem como, eu estou em reunião ainda. Mas, então é isso, né, Matheus? Eu acho que a gente tem que respeitar. Então, isso é uma coisa que eu disse comigo. Eu não vou, posso até não fazer só em coisa pequena, rádio pequena, mas eu faço comentário esportivo. Isso aí que eu, sabe? Fazer live, né? Uma coisa que eu poderia, mas também acho que, né? Já tive algumas coisas que eu fiz ao vivo, acho legal, assim, faço, mas também é uma coisa que eu gosto do futebol, eu gosto de ir no estádio, né, Matheus? Essa é a parte principal, eu gosto de estar dentro do bloco, do estádio, de fazer o comentário ali, e às vezes, né, por uma questão de espaço, por exemplo, Libertadores, às vezes tu consegue uma rádio não tão grande, consegue levar 2 pessoas, né, para estar na Gabi. Aí, às vezes, tu vai levar o comentarista e o narrador, não, é mais fácil tu levar o repórter, que tem mais um critério de informação. Então, tu leva o repórter aí e o narrador em campo, e aí o comentarista faz de casa. Quer dizer, isso as grandes estão fazendo, né, Matheus? Elas não estão mais indo viajar. Antigamente, tu viajava 10 pessoas, hoje viajam 2, né? É o repórter e mais um. Exatamente. Ou quando não viaja, só o repórter. Que a informação sempre é o principal, né? Por isso que as grandes têm feito isso de, quando tem as viagens, trazer o repórter. E agora, só para finalizar, em relação a perguntas, e uma coisa que eu acho que é importante também deixar aqui para o pessoal que depois vai acompanhar, a importância que o Pedro valoriza em relação aos materiais. O Pedro tem quando chega em transmissão, eu que já trabalhei com ele em 2 emissoras, ele chega com uma malhetinha, e daí lá tem o sem fio, tem o retorno, tem... E isso é uma coisa importante, principalmente para vocês que forem começar a rádio, se preocupar com a questão dos materiais, porque os materiais são a essência da transmissão. Sem ter esse cuidado, não acontece as transmissões ao vivo. Por exemplo, como que é uma transmissão? Para dar o detalhe para vocês. Chega o pessoal, normalmente, umas quase 3 horas antes do jogo, monta ali com a mesa de áudio, conecta o retorno, enfim, faz tudo direitinho. Daí tem a questão
do notebook que tu vai lá e conecta nos programas para ter a transmissão, que é ali, por exemplo, o OBS, e a partir disso cada um vai para sua função, como disse o Pedro. O comentarista vai lá e já pega as anotações, o repórter vai lá e apura as informações, o da torcida já fica ali no meio da galera esperando um relato, e é assim que é a organização. E isso é uma coisa que sempre me chama muita atenção. O cuidado que o Pedro tem em relação aos materiais, porque os materiais numa transmissão são muito importantes. Eu acho assim, né, Matheus? Eu sou um cara que eu sou meio, tipo assim, microfone. Eu tenho 2 meus, né? Tenho retorno, tenho microfone sem fio, que às vezes eu emprestava, né? Coisa ali, mas eu sempre dizia, Matheus, cuida que nem teu filho. Lembra que eu sempre falava isso? Matheus, cuida, Sim. ó, cuida, mano. Mas assim, são coisas que eu fui comprando porque a gente tinha que fazer algumas transmissões ali e as rádios também não tinham. Daí eu fui comprando para ter uma. Eu sempre gostei de ter minhas coisas, né, Matheus? Mas microfone, fone de ouvido e cabos, eu tenho sempre os meus, sempre levo. Quando eu ia fazer com a Itapuã, que geralmente o Antônio tinha tudo, eu disse, meu microfone. Meu microfone, meu cabo, meu fone de ouvido. Isso aqui são os meus, isso aqui eu uso. E eu não gosto, eu sinceramente, assim, eu acho que depois que teve o Covid ali, o pessoal teve um pouco mais de preocupação com a questão do microfone, né? Porque toda a função da troca da esponjinha ali. Mas eu acho assim, eu acho que o microfone cada um tem que ter o seu, Matheus. Eu acho que é importante porque tu vai comprar um microfone da pegada, né? O dedinho ali que tu puxa, né? Liga e desliga o microfone, tu te acostuma, né? Então eu acho que isso tem que ter. Eu acho que microfone, tem meu microfone, tem 2 microfones, né? Tem né, que é da, eu tenho um Shure, né? Tenho um Kadoshi, né? Tem uns cabos ali, uns cabos Santo Anjo, são cabos de boa qualidade, né? Mas hoje, para te ver, assim, meus materiais hoje, né, estão ali, eu não tenho feito tantos, mas estão na transmissão ali que a Antena Mix e a Itapuã estão fazendo, meus materiais estão lá com eles. Não gosto muito, né, Matheus, mas por uma questão de ajudar os amigos aí, prestei, né, mas eu digo sempre para eles, cara, cuidem, porque são meus, né? Mas a ideia eu vou dizer assim, hoje eu tenho se eu quiser, eu tenho uma rádio em casa, né? Na minha casa eu tenho uma rádio que é só botar no ar, se eu quiser, não tem problema nenhum, pegar um stream, alguma coisa e botar no ar. Mas quando eu vou para os jogos, que daí vamos dizer, coisas que eu vou usar é meu microfone, o cabo e o fone de ouvido, isso aí eu levo sempre comigo. São minhas coisas, e os outros até acabo emprestando, como te emprestei já retorno, né? Emprestei algumas coisas aí, mas eu gosto de ter meus materiais, mas essa é uma opção de cada um, né, Matheus? Mas assim, coisas pessoais minhas, microfone, fone de ouvido e cabo são coisas que eu levo comigo sempre. E são realmente fundamentais. E fundamental também foi, então, ter essa entrevista contigo. Foi um prazer inenarrável. Conseguimos saber um pouco mais sobre essa história do Pedro Melo, educador físico, Pedro Melo, que trabalhou em comissão, Pedro Melo, que trabalha com rádios, a preparação que tu teve, bastidores. Uma entrevista muito rica nesses quesitos. Então, agradecer a tua presença, Pedro. Eu agradeço aí, Matheus, o espaço. Eu acho que é importante aí te vi um cara que eu te vi crescer, né? Dentro dessas linhas aí, né? Mesmo também sendo tão novo quanto tu na rádio, né? Eu acho que eu sou um cara que eu tenho a experiência da idade, mas em questão de rádio eu sou um pouquinho mais. Eu entrei um pouquinho antes de ti na rádio. Então, assim, eu acho que é construção, né? Que a gente está fazendo, né? A gente construiu ali a Rádio Ouvinte, de uma certa forma, junto com o PC Carvalho. Hoje o PC está na Grenal, né? E a gente está aí buscando nosso espaço, né? Já tive a oportunidade, junto com o Barbosa Júnior, de participar do programa da Granal. É um canhão de audiência, né? Virando o jogo com o Rogério Amaral, com o Barbosa Júnior. Hoje, participando da tua live, não consegui participar do programa de debate, mas também é uma coisa que eu quero participar, né? Porque eu tenho amigos ali também. E te agradeço o convite e estou à disposição, né, Matheus? Se quiser um dia vir aqui em Belém Novo, onde eu moro, né? Que eu sempre falo de Belém Novo, na escolinha aqui, que é toda segunda e quinta, das 6 às 7 no juvenil e das 7 às 8 no infantil.
as crianças de menor idade. Eu tenho criança de 4 anos jogando bola. Não sabia chutar bola. Mas estão ali, correndo, brincando, dando risada, xingo eles, você tira no chão, né? Tira no chão com eles. Né? Então é isso. Se um dia quiser vir aqui fazer uma live aqui comigo, aqui, dentro da escolinha, convidado aí, sem problema nenhum, a gente faz uma brincadeira aqui. Vamos ver se tu joga bola. Eu não jogo mais, né, Matheus? Eu estou só enrolando agora. E eu tento jogar bola, não com muita habilidade, mas eu tento. Mas então agradecer a ti, Pedro, e também para o pessoal, não se esqueçam de acompanhar aqui o conteúdo no canal, que tem um debate todas as segundas-feiras, tem as entrevistas, esse que já foi o 15º episódio, conversa com jornalistas esportivos, tem os shorts, que tem os vídeos opinativos, enfim, tem muito conteúdo. É só acompanhar aqui no canal Repórter Matheus Wolff e também confiram aqui indo na aba podcast ou na aba ao vivo que tem as demais entrevistas que já tiveram no quadro Matheus Wolff Entrevista. Um abraço a todos e até a próxima.